esse tema nós estamos presentes para dizer daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós defendemos. E, por último, assim, a gente ressaltar os avanços que nós observamos do primeiro documento para este documento agora, avanços esses que alguns deles faziam parte do documento que a Undime produziu junto com o seu Conselho Nacional de Representantes, que reúne 150 secretários municipais de educação de todos os estados brasileiros. Nós nos debruçamos 2 dias sobre o primeiro documento e apresentamos aquilo que nós acreditávamos que precisava ser melhorado. E percebemos nesse segundo documento que todas as nossas considerações foram objeto de escuta, né, e foram objetos de melhoria, de avanço nessa segunda parte do documento. Sobretudo, Rocieli ressaltou a questão da importância do ensino médio para os estados e para nós dos municípios, a importância da educação infantil, que é o início da educação básica. E a gente percebe essa nova forma de reorganização da educação infantil na base curricular, mergulhando e organizando por faixa etária, ela vem clarear, né, e dar mais nitidez ao professor, aos profissionais que atuam na área da educação infantil, sobre os objetivos de aprendizagem pretendidos em cada uma das 3 etapas que foram subdesenvolvida, a etapa do bebê, a etapa das crianças muito pequenas e a etapa das crianças pequenas, porque, de fato, elas têm características próprias, particularidades que devem ser respeitadas e valorizadas pelos profissionais que atuam na educação infantil. Então, a gente reconhece grandes avanços nesse segundo documento, além desses que eu já citei da educação infantil, tem outros também, e que para os próximos passos, assim, a gente aqui, juntamente com o CONSED, a gente, enquanto Undime, Eduardo, a gente nos colocamos à disposição para a coordenação desses fóruns que irão acontecer em cada um dos 26 estados da federação, né, Undime e CONSED junto, assumindo agora a coordenação desse diálogo, né, no fórum estadual, no diálogo com a sociedade em cada um dos estados, trazendo as últimas contribuições para enriquecer esse processo que será objeto de discussão e de aprovação por parte desse nobre conselho. Né? Então, assim, a gente coloca aqui a Undime à disposição para continuar à frente desse processo, contribuindo da melhor forma possível. E aqui eu queria concluir agradecendo o trabalho dos 26 coordenadores em cada um dos estados que foram indicados pelos presidentes das seccionais da Undime, que atuaram ativamente junto dos coordenadores do CONSED, em cada um dos estados, que também souberam conduzir até aqui, e com certeza, com mais êxito, conduzirão a etapa subsequente desse processo de finalização da discussão com a sociedade sobre a Base Nacional Comum Curricular. Boa tarde, obrigado. Com a palavra agora, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Eduardo Deschamps. Normalmente é assim, tem que levantar bastante o microfone para mim poder falar. Quero cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, cumprimentar o secretário executivo Luiz Cláudio Costa, cumprimentar o presidente do Conselho Nacional de Educação, Gilberto Garcia, cumprimentar o secretário de Educação Básica, Manuel Palácios, em nome dele, e todos os demais secretários que compõem o Ministério da Educação, fazer um cumprimento muito especial ao primeiro vice-presidente do CONSED, o secretário Oswaldo Barreto, da Bahia, que aqui está presente, quero agradecer a ele e, em nome dele, cumprimentar todos os demais secretários estaduais aqui presentes. Eu quero também fazer um cumprimento à ex-presidente do CONSED, a deputada federal Dorinha Seabra Rezende, aqui presente também, prestigiando esse evento, ela que tem feito defesa das causas da educação no ambiente do Congresso Nacional, e é importante a presença dos deputados também nesse evento. Fazer um cumprimento muito especial ao Alessio, presidente da Undime, e em nome dele todos os secretários municipais de educação aqui presentes, e finalizar cumprimentando a todas as senhoras, todos os senhores aqui, neste importante evento que nós temos aqui de entrega da base. Ficar nessa posição para fazer discurso é sempre muito difícil. Eu tinha elencado 4 pontos aqui, já fui riscando um bocado de pontos, né? Eu vou simplificar o meu discurso, porque o Alessio e, obviamente, o Rocieli fizeram contribuições importantes, juntos também com o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, acerca da importância da base. Eu acho que quem está aqui sabe da importância de um documento ou das orientações que vêm aqui a partir da Base Nacional Comum, e o Alessio fez um resumo perfeito
de todo o que vai gerar a partir desse trabalho sendo realizado aqui. Da mesma maneira como o Rosselli também fez um destaque muito especial, o ministro acerca, junto com o ministro Janine Ribeiro, acerca da importância das mudanças que foram incorporadas pelo Ministério da Educação, em especial pelo Palácios e toda a equipe que coordenou esse trabalho da base, acerca de sugestões que o próprio Concede fez, a partir de várias discussões que nós realizamos, inclusive com a nossa base, das mudanças que seriam necessárias acerca do ensino médio, em especial da flexibilização do ensino médio. Tudo isso foi dito aqui, tudo isso muito importante. Eu acho que aqui a gente tem um processo de transição. A gente está encerrando uma etapa, duas etapas, na verdade, importantes, uma do ano passado, que foi a entrega do primeiro documento, essa agora que é a entrega do segundo documento, e a gente está iniciando uma nova etapa, e uma etapa importante para esta casa, Conselho Nacional da Educação, tenho certeza de que o presidente Gilberto fará menção nisso na sua fala, mas em especial para nós do Concede e da Undime, enquanto secretários estaduais de educação e secretários municipais de educação, que hoje respondem pela imensa maioria da gestão da educação básica no Brasil. Essa transição, essa passagem me leva a fazer, na minha fala, duas observações. A primeira delas de reconhecimento ao trabalho que foi feito até aqui. E aqui eu quero fazer esse reconhecimento. Quando o Palácios me falou que ia começar essa história da base, eu pensei, está ferrado. Desculpem a expressão aqui tão popular, mas eu não imaginava que ele chegasse tão inteiro como ele está chegando aqui. Eu liguei na semana passada para ele, e ele estava no meio de alguma coisa, ele só falou assim para mim, em tom de brincadeira, obviamente. Espera só um minutinho, Eduardo, que eu estou comprando tinta para imprimir a base. Pelo tamanho da coisa, ele comprou um caminhão de tinta. Porque é grande e é pesado. Como é pesada a responsabilidade para aqueles que estavam trabalhando até agora nessa elaboração, aliás, vão continuar certamente, mas para nós também que vamos pegar esse bastão agora nessa passagem. A tocha está passando daqui a pouco aqui na frente, mas a luz da educação está passando agora nesse momento para a nossa responsabilidade do trabalho que vai ser feito. Palácios, a você, a Hilda, ao Ítalo, que tem feito um trabalho fantástico, a toda a equipe de sistematização, todos aqueles que vieram até agora, aqui em cima ainda há pouco, fizeram as apresentações com muito orgulho de todo o trabalho que estavam se desenvolvendo. Ontem eu ainda falei assim para o Palácio, Palácio, você vai colocar todo mundo para falar? Não vai ser simples, né? Mas o pessoal fez um belíssimo trabalho, Palácio. Eu acho que você acertou, reconhecendo, fazendo com que eles pudessem trazer a cada um de vocês tudo aquilo que foi feito do ponto de vista de trabalho, sabe, com orgulho. A gente vê o orgulho das pessoas falando daquilo que construíram, daquilo que executaram. Da mesma maneira, como eu queria também fazer o reconhecimento e o agradecimento, como o Alessio já fez, a todas as pessoas do Concede, indicados pelo Concede, a todas as pessoas que foram indicadas pela Undime, que trabalharam no processo de elaboração desse documento e de sistematização também. Não é um trabalho fácil. O grau de responsabilidade que cada um tinha na hora de elaborar, de trazer as representações, ela é um grau de responsabilidade imenso. E todos eles trabalharam muito bem e certamente continuarão trabalhando, porque o trabalho não para aqui. Eu quero também fazer uma menção aos professores, aos estudantes, a especialistas, a pesquisadores, a membros da sociedade, aos 12 milhões de contribuições que chegaram para esse documento, de tal maneira que pudesse ser esse documento aprimorado para a versão que chega aqui. Eu imagino o quanto não deve ser difícil você elaborar um documento preliminar, como foi o caso do primeiro documento da base apresentado no ano passado, sabendo que você não chegará ao fim da jornada com esse documento exatamente da mesma forma que o documento inicial. Ter a grandeza de poder reconhecer que mudanças, que ajustes terão que ser feitos, e que você estava colocando um filho no mundo que não era perfeito. E isso foi feito por essa equipe. Essa equipe apanhou muito em determinados momentos, e com muita fibra, com muita categoria, com muita classe, foi ouvindo, foi trabalhando na construção, na lapidação desse documento que a gente recebe aqui. E ainda assim, eles sabem, ontem ainda conversava com o Palácio e com o pessoal lá do Ministério, na SEB, eles sabem que ainda assim não é o documento final, e é por conta disso que traz para nós a responsabilidade desse trabalho. Mas eu quero também aqui, nessa etapa de agradecimento, antes de eu falar dos próximos passos, dessa passagem que a gente realiza aqui, fazer o reconhecimento ao trabalho e, principalmente, ao aval, ao endosso que o ex-ministro Renato Janine Ribeiro e que agora o ministro Luiz Mercadante dão a esse trabalho. Eu queria realmente, de coração, pedir a todos que a gente desse uma salva de palmas a eles, porque não é simples, não é simples.
poder emboçar ao longo desse tempo, mesmo nas transições do Ministério da Educação, um trabalho tão importante como esse trabalho que estava sendo desenvolvido por toda essa equipe. E agora, ministro, são os próximos passos. O senhor mesmo falou ali para mim ao entregar o documento. Não deixe esse processo morrer. E ele não irá morrer. Não irá morrer certamente. Primeiro, porque nós estamos aqui hoje exatamente com quem será o maior fiador de todo esse trabalho que será realizado, que é o Conselho Nacional de Educação. Cada um dos conselheiros aqui presentes tem a grande responsabilidade, daqui para diante, em conjunto com o Concede e com o Undime, Gilberto, poder fazer a primeira etapa da nova análise do documento, dos aprimoramentos necessários a serem realizados, para que depois, futuramente, possa chegar a essa casa, sim, aí a versão final, que será novamente debatida por esse Conselho e pela responsabilidade estabelecida pela LDB e por todo o nosso processo de construção e legislação, poder depois fazer o encaminhamento final ao Ministério da Educação para sua homologação. Essa transferência de responsabilidade ao Conselho Nacional de Educação, a Concede e a Undime, nos traz um grau de responsabilidade, um grau de compromisso e de comprometimento que será feito e será trabalhado da melhor forma possível, com muito esmero por cada um de nós. Como já disse o Ítalo, teremos agora, ainda no mês de maio e no mês de junho, o próprio Rosselli ressaltou, os seminários estaduais, eventualmente até os seminários municipais, e todos nós vamos trabalhar em conjunto, e aqui já ficou uma convocação aos nossos representantes para que, se for possível, ainda hoje, ou na pior das hipóteses, ainda essa semana e no começo da semana que vem, nos reunirmos de novo, inclusive com o próprio Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa buscar todas essas informações e organizar a forma desse debate que deve ser feito em nível estadual e nível municipal. E, finalmente, a lógica do pacto interfederativo. Eu acho que aqui talvez tenha um dos maiores exemplos, através de um documento importantíssimo, que será um grande legado que cada um de nós dessa geração dará à educação brasileira, que é a elaboração em conjunto de um documento dessa natureza. Aqui, como já disse o Rosselli, nós não podemos retroagir, porque aqui nós temos um compromisso, não só com os 12 milhões de contribuições que foram feitas, nós temos um compromisso com os 45 milhões de estudantes brasileiros. Nós temos um compromisso com os 93% dos professores que indicaram a importância da elaboração de uma base nacional comum de uma recente pesquisa, mas principalmente nós temos um compromisso com os 200 milhões de brasileiros. Muito obrigado, boa tarde. Eu tenho que descer bastante, né? Agora, com a palavra, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Gilberto Gonçalves Garcia. Muito obrigado. Senhor Ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, nosso ex-ministro Janine, que teve que se retirar mais cedo, também nossos cumprimentos, secretário da SEB, Manuel Palácios, secretário do Concede, Eduardo Deschamps, o secretário Alessio, o presidente da Undime, Alessio Costa Lima, colegas conselheiras, conselheiros, reitores aqui presentes, secretários de Estado da Educação, secretários municipais, educadores presentes a este momento. O Conselho Nacional de Educação teve a grande honra de participar do momento da instalação da comissão que elaboraria a primeira minuta deste texto. Estivemos presentes nessa ocasião no auditório da CAPES. Imediatamente, o Conselho Nacional de Educação, como órgão de Estado, e na previsão da Lei 13.005, assumiu o seu protagonismo e criou, naquela ocasião, desde então, uma comissão interna bicameral para tratar do texto da Base Nacional Comum, como forma de adiantamento desse processo que hoje acontece aqui nesta casa. E os trabalhos foram levados adiante com a nossa conselheira Márcia Ângela, presidente desta comissão bicameral. E o Conselho Nacional entendeu e entende que, no avanço desse debate e da produção efetiva do trabalho da comissão,
E ao chegar a esse momento, nós recebemos esse texto num momento de alta reflexão, num momento de profunda serenidade, que é o que temos conversado no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Momento de avaliação e um momento de muita responsabilidade para a condução das políticas de Estado. O CNE, senhor ministro, está muito preparado para esse momento da vida nacional. Ele recebe com a responsabilidade de conduzir, recebe esse texto, esse denso texto, muito pesado para quem recebeu ali, com a responsabilidade de conduzir os trabalhos de conclusão do texto final da Base Nacional Curricular, Comum Curricular. Entendemos que esse texto traduz um profundo compromisso da sociedade brasileira com a educação básica. Entendemos também que no recorte do Plano Nacional de Educação, esse texto é o que no momento melhor traduz o compromisso de uma pátria educadora. Nesse texto, eu destacaria 3 desdobramentos políticos muito importantes que têm que ser